O RMS Titanic foi considerado por muitos na época como um navio inafundável. No entanto, se você olhar para a história e as conspirações, parece que o RMS Titanic foi costurado de forma errada, do começo ao fim. Desde fotos assustadoras, até a chave perdida do navio. Aqui estão 7 fotos misteriosas antes do Titanic afundar. Esta é uma foto da gata Jane a bordo do Titanic. Sim, além dos passageiros que embarcaram no Titanic, havia animais a bordo, ou melhor, apenas cães de estimação. Jane estava entre os passageiros animais do Titanic, mas ela não estava com os convidados. Ela era um gato de navio, uma característica comum nos navios da época destinados a controlar a população de ratos. Jane era vista como um amuleto de boa sorte, assim como a maioria dos gatos de navio. Afinal, eles mantinham as pragas afastadas e eram fofos de se olhar enquanto vagavam pelo navio sem restrições, como se fossem os donos da embarcação. Não há notícia se Jane afundou com o Titanic, embora muitos acreditem que ela tenha morrido junto com as outras vítimas humanas da tragédia. Outros acreditam que Jane previu a tragédia do Titanic. É bastante interessante que ela tenha subido a bordo do Titanic enquanto ele estava atracado em Belfast, voltando para casa na cozinha no início de abril de 1912, pouco antes do Titanic partir em sua condenada viagem. Jane tinha gatinhos, e eles foram cuidados por Joseph Malan, um foguista irlandês. Diz a lenda que Jane tirou seus gatinhos do navio, um por um, quando o Titanic atracou em Southampton. Mulholland, vendo o gato decidir realocá-la, jovem decidiu deixar o Titanic partir sem ele. Ele afirmou que Jane deve ter visto o desastre, talvez seu instinto maternal tenha salvado ela e sua ninhada. Bem, pelo menos é isso que as lendas afirmam até hoje. A verdadeira história de Jane permanece envolta em mistério. Agora não deixe de deixar seu like e de se inscrever-se aqui no canal. Esse mês postarei vídeos todos os dias desse mês, então já se inscreva para não perder. Vamos lá! Você sabia que antes mesmo do naufrágio do Titanic, muitos observaram que o número de botes salva-vidas era insuficiente? Quando o Titanic partiu em sua primeira viagem em abril de 1912, estava equipado com apenas 20 botes salva-vidas, um número consideravelmente baixo em relação ao grande número de passageiros e tripulantes a bordo. Essa falta de botes adequados pode ter contribuído para o destino trágico do Titanic. Os botes salva-vidas a bordo eram uma combinação de 14 botes de madeira padrão, cada um com capacidade para 65 pessoas, 2 cortadores de madeira para 40 pessoas cada e 4 botes de lona dobráveis capazes de acomodar 47 pessoas cada. No total, esses botes tinham capacidade para cerca de 1.178 pessoas, uma fração da capacidade total do navio. No entanto, mesmo essa capacidade limitada não foi totalmente utilizada, já que muitos botes foram lançados com um número significativamente menor de passageiros do que poderiam suportar. Inicialmente, o Titanic foi projetado para transportar 32 botes salva-vidas, o que seria suficiente para todos a bordo, considerando que todos os espaços estivessem ocupados. No entanto, esse número foi reduzido para 20 para evitar a superlotação dos conveses, de acordo com os regulamentos da época, que baseavam os requisitos dos botes salva-vidas na carga do navio, não na capacidade de passageiros. A implantação dos botes salva-vidas foi uma operação demorada, levando 80 minutos para ser concluída para os 16 botes disponíveis. O primeiro bote foi lançado com apenas 28 pessoas, apesar de ter espaço para 65, pois muitos passageiros inicialmente subestimaram a gravidade da situação e hesitaram em abandonar o navio. Além disso, todos os exercícios de salvamento foram cancelados, o que contribuiu para a falta de preparo para a emergência. Esta peça de aparência misteriosa é conhecida como a múmia azarada devido às alegações de que teria causado o naufrágio do RMS Titanic. No entanto, este artefato não é uma múmia real, mas sim uma placa de múmia de madeira pintada ou um caixão interno datado do final do século XXI ou início da 22ª dinastia. Foi descoberto por ladrões e agora está no Museu Britânico, catalogado como EA 22.542. Segundo a história, a placa da múmia retrata uma mulher de alto escalão envolvida em rituais de música do templo e estava entre a carga do Titanic em sua primeira e última viagem.
A falta de binóculos para os vigias do navio é frequentemente apontada como um fator que contribuiu para o desastre do Titanic. Relatórios sugerem que os binóculos não estavam disponíveis devido a um erro durante a mudança de oficiais antes da partida do navio. David Blair, inicialmente designado como segundo oficial do Titanic, foi transferido para outro navio poucos dias antes da partida. Na pressa, Blair erroneamente pegou a chave do armário onde os binóculos estavam guardados. Isso acabou sendo um erro fatal. A mudança de oficiais, que ocorreu em 9 de abril de 1912, resultou no rebaixamento de William Murdoch e Charles Ligotoler, e na remoção completa de Blair do comando do navio. Como resultado, os binóculos destinados ao uso no posto de vigia permaneceram inacessíveis durante toda a viagem. No entanto, há variações na história. Alguns alegam que o armário foi encontrado aberto, mas vazio, enquanto outros sugerem que os binóculos podem ter sido deixados na cabine ou tomados por alguém como propriedade pessoal. Independentemente disso, a ausência dos binóculos tornou-se um ponto de discussão nas investigações pós-naufrágio, alimentando especulações sobre se sua disponibilidade poderia ter alterado o trágico desfecho. Em Southampton, o navio que causou o incidente não era o RMS Titanic, mas sim o New York. Isso pode ter sido um dos fatores que contribuíram para empurrar lentamente o Titanic para mais perto de seu destino condenado. Na manhã de 10 de abril de 1912, durante a partida do Titanic de Southampton para sua viagem inaugural, o grande tamanho do navio e a força de suas hélices causaram uma situação inesperada e perigosa. Viajando a 6 nós, o RMS Titanic passou pelo New York e pelos navios oceânicos que estavam atracados. O SS New York foi acidentalmente desalojado de seu berço pelo deslocamento de água causado pelo movimento do Titanic. Como resultado, o New York começou a derivar em direção ao Titanic, representando um risco real de colisão. A rápida ação do capitão Smith, assistido pelo piloto George Boer no rebocador Vulcan, evitou com sucesso o que poderia ter sido um início desastroso para a jornada do Titanic. Este incidente, que atrasou a partida do Titanic, foi visto por alguns como um sinal perturbador do que estava por vir. É uma experiência incrível para os proprietários de cães desfrutarem de aventuras com seus queridos amigos peludos. No entanto, a primeira vez que os passageiros trouxeram seus cães a bordo do Titanic, só perceberam seus erros no final. Quando o Titanic partiu em 10 de abril de 1912, havia 12 cães a bordo, todos pertencentes a passageiros da primeira classe. Este grupo diversificado incluía raças como um Airedale chamado Kitty, um Pomeranian chamado Sunescen e outros cães de raças puras e amados animais de estimação de alguns dos passageiros mais ricos do navio. Não era barato garantir um lugar no Titanic, especialmente para os animais de estimação, e a vida desses cães no Titanic refletia o luxo experimentado por seus proprietários abastados. As raças menores eram mimadas nas cabines de primeira classe, enquanto as raças maiores eram confortavelmente acomodadas em canis bem equipados no convés F. Eles eram regularmente levados para caminhadas no convés de popa. Uma curiosidade rápida: o convés de popa é na verdade um convés curto e alto do navio e não tem nada a ver com cocô real. Foi nomeado após o termo francês la coco in, que significa popa. Os cães do Titanic eram frequentemente levados para esta seção do navio pelos carregadores. Havia até uma exposição informal de cães planejada para 15 de abril, um evento comovente que nunca aconteceria devido ao naufrágio do navio durante a catástrofe. Apenas 3 passageiros caninos, todos de raças menores, conseguiram sobreviver. Os afortunados sobreviventes incluíam 2 Pomeranians e o Pinscher Sunescen. Seu tamanho diminuto permitiu que os proprietários os trouxessem para os botes salva-vidas de forma discreta. Infelizmente, os cães maiores não sobreviveram ao desastre. J.P. Morgan está entre as figuras mais proeminentes que cancelaram seus ingressos e não compareceram à viagem inaugural do RMS Titanic. No entanto, seu cancelamento de última hora deu origem a algumas teorias sombrias. Morgan, um influente financista e proprietário da empresa de navegação internacional que detinha o White Star Line e o Titanic, estava inicialmente programado para embarcar no navio, mas pouco antes da partida do Titanic, ele cancelou sua viagem de forma inesperada. Diversas explicações para essa mudança de planos foram sugeridas, incluindo problemas de saúde e um desejo de prolongar sua estadia na França, possivelmente para desfrutar de um momento relaxante em um spa com sua amante. No entanto, seu cancelamento só se tornou suspeito após o naufrágio do Titanic. Como uma figura proeminente, era de se esperar que Morgan desejasse socializar com outros passageiros a bordo, levando muitos a acreditar que ele poderia ter conhecimento antecipado do destino do RMS Titanic.
Alguns especulam que ele teria planejado o naufrágio do navio para eliminar rivais de negócios que se opunham aos seus planos financeiros, particularmente a criação do sistema da Reserva Federal. Os defensores dessa visão afirmam que a remoção desses indivíduos-chave do Titanic facilitaria o estabelecimento do Federal Reserve. Uma teoria ainda mais especulativa liga Morgan ao romance Futilidade de Morgan Robertson, publicado em 1898, que previa um desastre envolvendo um navio inafundável semelhante ao Titanic. Alguns teóricos da conspiração especulam se esse romance teria influenciado Morgan a orquestrar uma catástrofe semelhante. No entanto, é importante ressaltar que essas teorias são apenas especulações, sem evidências concretas para apoiá-las. Apesar disso, muitos continuam a insistir em sua plausibilidade. Uma câmera antiga descoberta nas profundezas do oceano revelou fotos do Titanic. Padre Brown não foi o único entusiasta da fotografia a bordo. A história conta que um passageiro abastado da primeira classe capturou esta imagem angustiante. Imagine-se nesta situação, preso em um navio que afunda. Você salvaria seus pertences ou se concentraria em salvar sua própria vida? Se me perguntassem, escolheria a última opção. Não sabemos a identidade dessa mulher, se ela sobreviveu ou o que aconteceu com ela ou o item que carregava. Apesar de não ser identificada, esta foto captura perfeitamente os horrores que ela deve ter sentido enquanto o RMS Titanic lentamente mergulhava nas águas geladas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever-se aqui no canal. Até mais!